Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks. Agora aqui com minha amiga Mônica Vargas. Seja bem-vinda, Mônica, tudo bem? Obrigada, Battistini. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer para falar com as pessoas que te cercam, né? Obrigado. Então, obrigado pelo convite. É uma honra. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, porque você cuida muito do jovem. E eu acho que hoje está muito difícil, Mônica, a gente cuidar dos jovens, né? E eu tenho ouvido muito isso sobre essa questão da geração Z. Como é que você tem lidado com isso? Tem sido desafiador porque eu digo que há um problema de lembrança aí da parte dos gestores, né? Porque tem sido um desafio olhar para a geração Z, tem se rotulado muito a geração Z, é o que a gente tem percebido nesse nosso ambiente. O CIE trabalha há mais de 62 anos com a empregabilidade de jovens. Essa é a missão da instituição, que é o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. E como a gente permeia esse ambiente de empregabilidade jovem, o que a gente tem percebido, é claro, tem um pano de fundo que é a tecnologia, ela chega e é natural que o jovem seja diferente, mas também tem uma questão que, do outro lado, o gestor que recepciona o jovem, às vezes esquece que ele não está preparado. Então vem aquele rótulo, ele não está interessado, ele isso, ele aquilo. Então a gente tem trabalhado muito no ambiente corporativo, né, e esse contato com as empresas, em nivelar um pouco a questão das expectativas com a realidade e botando um pouquinho um quê de lembrança para o gestor, como é que ele era lá na época dele. Entendi. Hoje, me fala um pouquinho, você está há mais de 20 anos no SEI, né? E hoje você está com uma posição de executiva, que é a superintendência. Queria que você contasse um pouquinho. Mas antes disso, eu queria te dar um presente. Queria agradecer ao Alexandre Pinto, CEO da Le Creuset, toda a equipe. É um presente para você tomar uma aguinha aqui comigo. Obrigada, Ricardo. Queria Obrigada. agradecer também ao Mário, CEO. Hoje também vai ganhar a Lexton, que é um caderno de 1917, um alemão, para você fazer as suas anotações também. Muito obrigado por você participar aqui com a gente. Obrigada. Eu também quero presentear você com uma lembrancinha nossa. Obrigado. Uma lembrança do CIE, te agradeço aqui. Obrigado. Para você não esquecer da gente nas horas dos maiores registros. Olha aqui, gente, obrigado. Vou usar aqui hoje, agora, já no podcast. Legal. Vou usar aqui, obrigado, viu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do SEI, quais são as plataformas, como que faz para se associar, me conta um pouquinho dessa plataforma que você lidera hoje. Primeiro, assim, né, vou dar um passo atrás e colocar que o CIE nasceu, é uma ONG, uma organização não governamental, então uma instituição do terceiro setor, e nasceu pelo desejo de um educador que também era um empresário, o desejo de fazer uma ponte entre a empresa, que lá tinham as vagas, e as escolas, que tinham os estudantes. Então, essa foi a razão de existir do CIE. Acho que é legal começar falando um pouquinho sobre isso, porque há uma questão de oferta e demanda. Então, o CIE nasceu com esse conceito, o conceito de empregabilidade do jovem. E aí, quando a gente fala de plataforma, a gente fala sobre a evolução da instituição, porque antes a gente tinha essa conexão porta a porta, né? Então, assim, você quer uma vaga de estágio? Abre, o empresário rapidamente conectava, o estudante batia na porta, entregava o currículo. E hoje, até pela evolução tecnológica, o CIE sim disponibiliza tanto para esse universo educacional, que são os estudantes, como para o universo empresarial, uma plataforma para fazer essa conexão, esse match, né? Que é a conexão em abrir uma vaga de porta de entrada, que é o início de tudo, com o estudante que está esperando uma primeira oportunidade. Então, essa é a junção, é aí que a gente trabalha. E como que é? Vocês têm doadores? Como que faz para, por exemplo, os empresários que estão nos assistindo poder ajudar e participar? Como que funciona? Perfeito. Então, do lado da empresa, aqueles interessados, eles podem procurar o CIE nas nossas plataformas. O site, por exemplo, tem todos os canais, www.cie.org.br. E lá ele pode se conectar conosco, a gente faz uma parceria com essa empresa e o CIE passa a garantir a legalidade dos processos de estágio e de aprendizagem. Porque são duas leis que, principalmente o estágio, ele não tem vínculo empregatício. Então, o empresário, quando contrata o estagiário, ele não tem encargo social nem encargo trabalhista, diferente de um funcionário comum. Então, ao contratar o CIE, a empresa está garantindo a legalidade, né? Um compromisso que a gente tem com as empresas de manter isso sempre muito em segurança, para aquela linha muito tênue entre o vínculo empregatício e o vínculo não empregatício. Então, isso no estágio. Na aprendizagem, é uma cota. As empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar aprendiz. E aí, quando o empresário nos procura para solucionar
essa questão, a gente traz para ele uma solução de mercado, que é uma solução no sentido, já que você tem que cumprir a cota, vamos melhorar o seu pipeline de talentos? Vamos fazer do limão a limonada? Então, a empresa pode procurar pelo CIE, a gente firma uma parceria e mensalmente ela paga um valor para nós, para que a gente possa administrar toda essa legalidade do processo. O CIE é mantido por empresariado brasileiro. As empresas que pagam mensalmente por esse programa de estágio ou esse programa de aprendiz, é daí que sai toda a manutenção do CIE. E todo o superávit da instituição, a gente faz investimento em projeto social. Então, a gente volta para a sociedade aquilo que a gente está investindo, né, em relação às empresas. Então, toda empresa que se conecta ao CIE, ela acaba tendo uma parcela de responsabilidade social também. Que legal, puxa. E o CIE, o grande termômetro de entrada dos novos talentos no mercado, hoje o CEO ele enfrenta um grande desafio, né, que é o apagão de talentos. Até nós estávamos conversando disso nos bastidores. Nessas áreas técnicas, né, a falta dos soft skills da nova geração. Sob a sua ótica, né, de liderança, como as empresas podem parar de apenas reclamar, né, do mercado e passar a atuar ativamente na formação da sua própria base de futuros líderes, na sua opinião? Perfeito, Ricardo. Ótima pergunta, porque passa por uma palavra: desenvolvimento. É importante trabalhar o desenvolvimento do jovem. O apagão de mão de obra, ele está atrelado à falta de preparo. E aí a gente não consegue receber uma pessoa hoje preparada. Existe não só a questão dos soft skills, como você bem mencionou, mas também tem a adesão do fit cultural, né? A questão de incorporação do ambiente de trabalho. Muitas vezes aquele novo funcionário, aquele novo colaborador, ele não está aderente com as características, a raiz da organização. E aí receber jovens em programas de porta de entrada, como estágio e aprendizagem, faz com que a gente resolva esse problema. Mas a solução desse problema está em desenvolvimento. Então, eu recebo jovens dentro das organizações, né? As empresas podem abrir suas vagas e ela precisa ter, dentro do mote desse recebimento, desenvolver esse jovem. Ele não está preparado. Então, à medida que você recebe um jovem, que você vai prepará-lo para o seu ambiente, você trabalha melhor esse apagão de mão de obra, porque o desenvolvimento está atrelado a eu qualificar ele de acordo com as necessidades da minha organização. E fazer com que esse jovem passe a respirar negócio, porque o ambiente das empresas, no fundo, é sobre os negócios, né? O dia a dia permeia no ambiente de negócio. Então, trabalhar a liderança é a dica que eu dou até para as empresas, né? Para que solucione esses problemas. Trabalhar a liderança para receber esses jovens e fazer uma boa preparação é a grande cerejinha do bolo. Então, qualquer organização que faz um programa adequado de porta de entrada e faz esse trabalho, ela consegue colher depois os frutos do preparo, dessa qualificação do colaborador. Mônica, hoje se fala muito sobre inteligência artificial, né? Aliás, é o que mais sai nos jornais diariamente. Na sua visão estratégica, a tecnologia está fechando portas para os jovens ou está redesenhando o papel do estagiário, do jovem? Qual é o perfil do jovem que se destaca hoje no ambiente, na sua opinião? Eu tinha até colocado sobre a geração que tem um pano de fundo, que é a tecnologia, né? Então, o jovem já está imerso na tecnologia de uma forma muito mais natural do que nós. Né? Nós ele é nativo, né? Nativo digital. Né? A gente está aprendendo na marra, né? Se não aprende na dor, vai ter que ser... No amor, vai ter que ser na dor. Tá muito mais na dor, né? Tá muito mais na dor, tá muito mais, né, desafiador para cada um de nós. Mas a gente tá aqui para isso também. Mas falta uma coisa que eu acho que é essa questão do conteúdo, né? A gente leu muito mais do que eles, né? O preparo né? E por isso que eu digo que não há choque geracional, há interação geracional. Então, aquela empresa que sabe trabalhar adequadamente com esse mix de gerações que a gente está passando agora no ambiente corporativo, ela também sabe estar à frente da competição que o mercado traz naturalmente. Por quê? Porque, de um lado, a gente tem a experiência da liderança, né, que tem ali toda a bagagem de conhecimento, o nível de questionamento muito diferenciado. E, do outro lado, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, que não tem medo de errar, porque a tecnologia que ele foi inserido é essa, ele não tem medo de errar.
Então, misturar essas duas gerações para esse objetivo de trazer inteligência artificial com a maturidade da liderança, mas com a juventude posta, que é aquela que desbrava, que não tem medo, aí que está o segredo. Então, assim, sobre os postos de trabalho, sim, eles vão ter alteração. A gente está vivendo isso e está percebendo. Mas a grande questão no ambiente corporativo é como é que a gente pode aproveitar o talento dos dois ambientes, né, das gerações. Então, aí que está o pulo do gato, aproveitar esse não medo de errar, que a tecnologia precisa disso para inovação, mas, ao mesmo tempo, a maturidade do outro lado, que muitas vezes é o gestor. Então, aí é que está o segredo. E aí, quando a gente fala de novas entradas, novos cargos com a inteligência artificial, eu diria que a gente pode aprender a ganhar tempo. Porque a inteligência artificial faz isso com a gente. Muito, né? muito, né? Então você é tranquilo. É desafiador, não é tranquilo, Ricardo. Parece, falando é fácil, né? Mas eu diria que seria aquela história, né? O longo caminho curto. Se eu quero ter eficiência no final, eu preciso planejar bem. E aí, quando eu desenho um programa que eu vou recepcionar um jovem, tem que haver planejamento. Eu não posso simplesmente desejar um jovem dentro da minha empresa e falar assim, amanhã eu quero contratar um estagiário. Não, o que eu quero desse estagiário? Como é que eu vou fazer o desenvolvimento, a trajetória dele? Esse planejamento é fundamental. Ele é que é o longo caminho curto, porque depois você colhe bem. Senão você se frustra. E aí você vai retroalimentando um processo oneroso para a empresa, que é aquela história, não dá certo, não dá certo. Né? Então, isso é que a empresa tem que antenar um pouquinho. Vira até um mantra, né? Isso mesmo. O ESG virou um obrigatório nos relatórios de conselho, né? Como você já sabe, melhor do que eu, de administração, mas muitos líderes ainda não têm dificuldade de tirar isso do papel. O SEI é essencialmente uma plataforma de impacto social corporativo. E de que forma os programas de aprendizagem e inclusão dos jovens em vulnerabilidade deixam de ser apenas uma cota obrigatória? Ou a filantropia e passam a gerar valor financeiro e inovação real para o caixa das empresas? Perfeito. São vários os pilares. Quando a gente olha para a questão da sustentabilidade das organizações, equilibrar entre homens e mulheres dentro da organização é um primeiro, por exemplo. Quando você abre seu pipeline de talentos, né, a porta de entrada, e equilibra isso, no futuro você vai ter líderes também com essa conta equilibrada. Quando a gente olha, por exemplo, para a área de tecnologia, que a gente fala, não tem mulheres na tecnologia. Não tem? Não tem mulheres, né? Mas será que a gente está investindo lá na ponta? Não tem mesmo? Falta mulher na tecnologia. Eu tenho uma empresa parceira nossa que está fazendo, inclusive, um desafio agora e fazendo uma ação de porta de entrada para trabalhar inteligência artificial com mulheres, porque o desafio dela é ter 50% de mulheres na liderança. Hoje ela tem 25%. Então, é difícil. Tanto nas áreas ligadas à matemática ou à tecnologia, né, a área financeira, a gente vê, sim, no nível hierárquico maior, uma dificuldade de receber ali as mulheres. E aí eu digo para você que a saída disso, e mexe com ESG, né, porque é o equilíbrio, é você abrir programas de porta de entrada ali, nessa entrada você trabalhar esse equilíbrio. Esse é um ponto. Outro ponto é quando você trabalha a questão da empregabilidade do jovem, porque hoje muitos jovens, sim, ajudam em casa. E aí quando a gente fala do social, da questão familiar, quando você abre uma vaga de estágio, abre uma vaga de aprendiz, você pode medir o impacto que você está gerando naquela família. Muito mais, dependendo da organização, ela consegue medir, através da família, o impacto naquele município. E ela pode prestar contas nos relatórios de sustentabilidade o impacto no município, através da empregabilidade de jovens. Por quê? Porque você impacta nas famílias. Então, existem várias alternativas. O CIE está aqui para auxiliar. A gente conhece muito bem as questões sociais em relação à empregabilidade, a erradicação da pobreza também. É um que você pode estar impactando e você pode colocar nos seus relatórios e apresentar, né, esse impacto social. Sim. Mônica, como superintendente, você lida diretamente com tomadores de decisão, né, das maiores empresas do país. Qual é a maior barreira cultural que você ainda encontra nos comitês de liderança na hora de implementar uma governança voltada para a diversidade geracional e a inclusão social? Pô, é para falar a verdade. A verdade é esse rótulo que tem no jovem,
que o jovem não está preparado, que o jovem não tem interesse, que o jovem não quer ser CLT, inclusive. Não né? quer? Existe esse rótulo. Mas se você faz uma entrevista, hoje o CIE tem 90 mil adolescentes num programa de aprendizagem, espalhados em alguma empresa. E, no total, entre estágio e aprendiz, nós estamos com mais de 220 mil estagiários e aprendizes ativos em alguma organização. E é legítimo, Ricardo, quando a gente bate um papo com esse jovem, ele quer trabalhar assim, só que ele quer ser compreendido. Então, O que é ser compreendido? ser compreendido é no sentido de nivelar expectativa e realidade. Hoje, a empresa recebe um jovem e acha que ele está pronto, ou acha que ele não é capaz. Então, das duas coisas, parecem extremos, né? Mas acontece. Eu acho que você não está pronto e também não te preparo para isso, ou acho que você não é capaz e coloco você em atividades básicas. Então, quando eu falo que o jovem quer ser compreendido, ele quer que eu te apresente o que é minha expectativa para você desenvolver na empresa e o porquê. Eu costumo dizer muito isso para as organizações, comece pelo porquê. Porque o estudante precisa entender qual é o sentido da tarefa dele, para que ele possa transcorrer adequadamente. Então, assim, a gente está aqui no estúdio. Ele quer uma explicação? Isso. Por que ele está fazendo aquilo? Exato. Imagina que um Nossa, jovem está gente, aqui. É complexo. É complexo, mas é factível. Se a gente for parar para pensar, se a gente quer que ele ouse, se a gente quer um estudante ou um estagiário ou um aprendiz que tem iniciativa, proatividade, não é essa listinha que a gente quer? A gente, poxa, eu tô aqui no estúdio. Se você tivesse um estagiário aqui, Ricardo, você queria, de repente, que se ele fosse preparar aqui o estúdio, que ele pensasse na água, que ele pensasse se deixou a caneta separada, essas coisas básicas. E aí, se você explica o pano de fundo sobre isso, o porquê o podcast é importante, por que o ambiente tem que estar preparado. Então, isso parece uma coisa meio óbvia, mas eu diria que o óbvio para a juventude precisa ser dito. É esse o pulo do gato, que faz sobre a empregabilidade e você ter mais assertividade na gestão de pessoas quando o assunto é adolescente. É explicar o básico. É o básico, é o óbvio, é isso. Tem que ser falado o óbvio. Precisa. Eles, como a internet hoje, ela passa tudo muito rápido, eu digo que é a geração dedinho, né? Porque passa o dedo. Então, a questão de aprofundamento no assunto, ela não tem hoje nessa juventude. Ele sabe tudo de uma forma superficial. E por isso que eu tô falando que é do óbvio. Porque senão você fala assim, olha, aqui a gente vai fazer um podcast e eu vou receber a Mônica e aí a gente vai contar com todo o seu apoio. Mas qual que é o apoio que você quer do jovem? Fazendo uma similaridade seria isso. E se você, empresário que está nos escutando, né, fizer adaptação para o teu dia a dia, você vai conseguir fazer várias associações. Por quê? Porque Nossa, o óbvio precisa ser dito. Você me deu um clique, sabia? Que bom! Pra gente pulverizar isso, porque aí que tá. Eu tenho ótimos jovens trabalhando comigo que me surpreendem todos os dias, mas eu trabalho o óbvio. Tem que ter uma paciência. Tem. Coisa que alguém teve conosco também, se a gente parar pra pensar. Quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente sabia falar bom dia, Mônica Cier. Eu atendi o telefone como eu atendia na minha casa. Alguém teve que me falar que eu precisava dar bom dia, que eu precisava ser cordial. É que a gente às vezes não lembra como é que alguém ensinou pra gente. Acho que essa velocidade, sabe, Ricardo, do dia a dia. Nossa, você realmente agora matou a pau, como eu diria. E eu acho que é da simplicidade, né? A simplicidade a gente consegue ir longe. Longe. Olha, você falou uma coisa que é simples, mas muito, assim, simples no sentido que foi esquecido. Exatamente. Foi esquecido. Nós queremos, por conta da agilidade do dia a dia, nós queremos pessoas preparadas. Muito bom. Sensacional, amor. A geração que está entrando no mercado de trabalho, me explica uma coisa, às vezes me perco, é a geração Z e tem a Alfa. A Alfa veio antes ou depois? A Alfa é a mais novinha, 14 anos. E como que é essa geração? E como que é essa geração Alfa? Então, a geração Alfa, diferente da geração Z, ela já está muito mais antenada com a empregabilidade, por incrível que pareça, que são os adolescentes de 14 anos. A gente percebe que muitos adolescentes já estão se inscrevendo no CIE, porque o aprendiz, ele pode ser a partir dos 14 anos. Ele pode já entrar no programa de aprendizagem. E a gente tem percebido esse movimento de estudantes de 14 anos que ainda estão, inclusive, quase entrando no ensino médio, ainda estão no fundamental e querem trabalhar. Querem trabalhar porque querem uma condição diferente
de empregabilidade para eles. Então, a gente tem percebido mais interesse, eu diria. Essa é a questão que a gente tem percebido Mais da do que a geração. geração Z. Mais do que a geração Z. Talvez pela riqueza de insumo que quando chegou a internet, o Instagram... E eu digo que a gente tem que fazer uma apresentação de mundo para esses jovens, né? Porque o mundo que eles conhecem é o Instagram. Então, é aquele mundo perfeito de Alice. Então, a gente precisa estar apresentando. E a escola tem um papel fundamental nisso. Tá. Então, voltando à pergunta, né? Possui valores e expectativas de carreira completamente diferentes dos CEOs que comandam as empresas, né? A geração Z e Alpha, né? Eles buscam propósito imediato, flexibilidade, costumam ser menos tolerantes a ambientes corporativos tradicionais. A geração Z e Alpha. Como as empresas podem adaptar suas culturas organizacionais para reter esses talentos sem perder a eficiência operacional e a disciplina corporativa? Comunicação. Sabendo se comunicar com eles. Trabalhando a comunicação. Essa é a chave do sucesso para essa geração. E quando a gente fala que ele perdeu o interesse, às vezes a gente fala assim, né? Que a geração, ela não quer ser líder. Então, mas por quê? Porque ela olha aquele líder, qual que é a visão que ela tem de referência? São as referências. Quando ela olha o líder que ela tem, ela olha aquele líder cansado, que trabalha de uma extensão grande, que não tem, por exemplo, um tempo para academia, que não pensa na saúde, né? Então, a gente tem essa geração Z tá vendo assim. Ela olha aquele líder dessa forma. Então, qual que é o exemplo? O que ele imagina? Ele fala assim, nossa, se eu for líder, eu não vou ter tempo, eu não vou ter condição de cuidar da minha saúde. Essa é a analogia. Então, por isso que eu digo, né? É claro, existem pessoas e pessoas, mas o grande diferencial das organizações está em como a liderança conduz o seu liderado. Então, qual é o exemplo que o líder está passando para essa geração? De que ser líder é cansativo, que você não pode escutar as pessoas, você nunca tem tempo. E aí, por isso que vem todo um mix que a gente está falando aqui, né, Ricardo? Inteligência artificial. Vamos usar a favor que eu possa usar tarefas repetitivas com a inteligência artificial e eu possa ter tempo para as pessoas. Esse é o capital da organização. Tá incrível, viu? Eu tô aprendendo muito com você. Tá incrível. Acaba que é um dia a dia do gestor, né? Eu tenho uma dica de ouro, Ricardo. Qual? Para as empresas. A gente está num projeto chamado BEM, Bolsa Estágio Ensino Médio. É só no estado de São Paulo, mas vale super a dica. As empresas que estão aderindo a esse projeto, elas estão adorando. Por quê? São os alunos do curso técnico da Secretaria de Educação do estado de São Paulo. A secretaria, ela tem um objetivo de aumentar o número dos técnicos. Não sei se vocês já ouviram falar que o técnico teve uma época, na nossa época, ele cresceu bastante. Quando a gente olha para o técnico há anos atrás, ele caiu. Então, a Secretaria de Educação está querendo renovar o curso técnico, voltar, que os alunos escolham essa opção, em vez do ensino médio básico. Por que eu estou te contando toda essa historinha? Porque com isso, para revitalizar o curso técnico, o governo do estado de São Paulo está oferecendo os alunos do curso técnico. Aí eu tenho técnico em venda, que ele pode estagiar. Olha. Técnico em agro, técnico em logística, técnico em TI. Pensa nas possibilidades. E aí a Secretaria de Educação está oferecendo esses alunos para as empresas. Por 4 horas de estágio, ela está pagando a bolsa. Então, aquela empresa que quer investir em futuros talentos, ela pode aderir a esse programa, só acessar o site do CIE, e tem cie.bem, B-E-E-M, BEM. Sensacional. E aí, do estado de São Paulo, tem que ter a partir de 6 funcionários, a empresa, e ela pode abrir vagas de estágio. Por 6 meses, o governo vai pagar a bolsa desse estudante e o valor que é do CIE. E paga o salário dele? O governo é que vai pagar. A empresa recebe esse jovem para desenvolver sua atividade por 6 meses. Qual que é o pulo do gato disso aqui? A empresa tem 6 meses para observar o futuro talento. E aí, ela escolhe daqueles estudantes que mais se adequaram ao fit cultural, aos soft skills que a gente mencionou. E ela pode escolher depois e colocar ele numa vaga de estágio que a empresa passe a pagar. Então, 6 meses, o governo paga. Depois de 6 meses, a empresa escolhe se ela quer continuar com ele, aí os valores é dela, sim. ou não, fica a critério. Então, Nossa! baita de um programa de desenvolvimento.
Que legal, não sabia que o governo estava fazendo isso, O governo está fazendo isso e no final da história, o que, que ele quer? Quanto que é o salário? É uma bolsa de 4 horas de estágio e a bolsa auxílio desse estudante gira em média aí de 600 a 800 reais. Se for tecnologia, está em 800 reais. O governo está pagando. Puxa vida. Só alunos da Secretaria de Educação. E o banco de dados já está pronto, porque são os alunos que estão na escola. Então, já está tudo verificado pela escola. Então, é um programa... Programa legal de emprego. Tem dado muito certo. E como ele é técnico, Ricardo, é aquele estudante, o técnico em vendas. Ele está vendo venda na escola. O técnico em logística, ele está no dia a dia vendo logística. O técnico em TI. Então, tem a teoria e a prática. O estágio, ele traz isso. Nossa, fala de novo o endereço, por favor. www.ciee.bem.org.br. Só se ele jogar no Google também, ele joga bem, CIEE, ele vai encontrar. Vai achar. BEEM. Nossa, então, é dica bem de com 2 ouro, S. gente. Pessoal, dica de ouro. Dica de ouro. Ô, Mônica, essa rotatividade, esse turnover que está acontecendo dos jovens profissionais é um gargalho caro para o RH. Isso. Aliás, é o que mais tem hoje, né? Ninguém fica mais... Muito tempo. No dia seguinte, tô indo. Na experiência de vocês, o erro dessa retenção costuma acontecer no processo do recrutamento inadequado, né? Perfeito. Ou na falta de um plano de desenvolvimento claro, depois... Qual a sua opinião sobre isso? É exatamente aquela história que eu mencionei do longo caminho curto. Tem que ter um longo caminho curto, que é planejamento. Eu quero receber jovens, então eu tenho que planejar desenvolvimento, eu tenho que planejar como eu vou receber esse jovem e como eu vou desenvolver ele e o que eu quero no futuro. Então, qual que é a trajetória que eu desenho num programa quando eu recebo estagiários e aprendizes? Então, eu tenho uma necessidade de uma empresa, porque vaga surge assim. Para eu reter talentos, eu tenho uma demanda na minha área de vendas. Vamos pensar assim, né? Que é uma área importantíssima dentro das organizações. Legal, eu quero ter um vendedor sênior. Mas para eu ter um vendedor sênior, eu preciso treinar ele. Então, por que eu não abro as portas para um estagiário, faço um programa de desenvolvimento e mostro para ele o encarreiramento, que à medida que ele for se qualificando, ele vai se desenvolvendo, vai melhorando as aptidões dele, ele vai virar o meu vendedor pleno. Então, é isso que é o planejamento. Vendas é tudo, né? Vendas é tudo. E é para qualquer área, né? Todas. Qualquer área. Inclusive, se você tem um projeto, você vai na frente do seu gestor e vai apresentar o projeto, você tem que vender. Então, por isso que é legal trabalhar isso. Eu acho que todo mundo tem que ser um vendedor. Todo mundo. Não é? Até em casa. Você tem que saber. Faz parte da vida, né, Ricardo? Faz parte da vida, é verdade. Que tem a ver com comunicação, né? Por isso que desenvolvimento desse jovem é importante, porque ele não sai pronto da noite para o dia. Ele precisa ter uma trajetória. E aí, com isso, Ricardo, respondendo a sua questão, você consegue reter. Porque quando eu falo de desenvolvimento, parece que eu estou falando só de treinamento. Mas quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de feedback. Ao falar de feedback, eu falo o que você precisa melhorar e o que eu espero de você com esse meu feedback. Eu volto depois para ver se você melhorou. Então, por isso que é o planejamento. Além de... Vamos falar um pouquinho de liderança feminina, né? Além de gerir uma operação de escala nacional de alto impacto, né, que você vem liderando, você é uma referência de liderança feminina de alta gestão. E o terceiro setor e as instituições de impacto exigem um estilo de liderança diferente da iniciativa privada tradicional. Os indicadores de performance, metas de cobrança por resultados seguem o mesmo vigor corporativo, na sua opinião? Eu acho que não seguem o mesmo porque não tem, por exemplo, participação, né? Quando a gente olha para a empresa privada, tem a participação dos lucros, a organização não governamental, uma ONG não tem. E aí a gente, enquanto liderança, eu digo por mim, né? Como é que eu conduzo a minha liderança? Aliás, você é a única mulher na liderança lá? Somos duas superintendentes. Eu conduzo a minha liderança muito pela escuta, pelo exemplo e pelo propósito. Escuta, exemplo e propósito. Eu trabalho minha liderança com essas vertentes. Por quê? Porque quando eu lidero... Você se cobra muito? Não, eu busco equilíbrio. Eu gosto dessa palavra, equilíbrio. Caminho do meio. Eu acho que, Ricardo, ao longo da vida a gente vai aprendendo muita coisa. Já me cobrei mais. Mas ainda mais com essa figura de ser mulher, parece que você tem que provar, né? Tem esse estigma de provar a todo momento. Mas eu te digo que no meu caminho de liderança, eu já tenho mais de 20 anos de liderança, já liderei vários tipos de... Aliás, o seu tom de voz é de liderança. Obrigada. Muito forte. E eu já liderei várias situações. Já liderei call center, por exemplo, dentro do CIE. Não sabia
nem como tocava um call center. Mas eu acho que quando você está disposto a escutar o outro, porque liderar é conduzir pessoas. Você estudou o quê? Administração? Eu sou formada em administração. Sou formada em administração, mas sou uma apaixonada em pessoas. Você parece advogada também. Tô argumentando bem, né, Ricardo? Mas eu acho que esse é o fio condutor, tá? Quando você lidera alguém. Você lidera para algum lugar. E aí se você não tem uma escuta aguçada, não conhece o outro, você não conduz o outro. Você só passa a conseguir conduzir porque liderança é condução. Pensa num maestro, né? Com uma orquestra maravilhosa. Ele está liderando. Mas cada um tem seu papel. Só que para que eu possa conduzir você no seu papel, eu preciso conhecer suas habilidades. Sim. E eu não consigo conhecer você se eu não parar meu tempo para escutar você. Então, eu acho que a arte de liderar que me ensinou ao longo do caminho, se eu pudesse compartilhar aqui com todos um pouco desse meu dia a dia, é esse processo de escuta, de atenção ao outro. Sensacional. E você tem um brilho nos olhos, né? Diferente, viu? Ricardo? Tem sim. Impressionante. Você fez psicologia também, não? Não fiz psicologia, mas sou formada em administração, em Brasília, inclusive, porque eu sou de Brasília. Você é de Brasília? Só estou há 6 anos em São Aqui? Paulo. Nisso. Asa o quê? Asa Norte? Asa... Sudoeste. Setor Sudoeste, pertinho da Asa Sul. Nossa, eu frequentei muito lá. Então, Brasília. A cidade do poder, né, que dizem. Mas é mesmo. A cidade de todos os povos. E ao longo desse caminho, eu também fiz algumas pós-graduações, MBA em gestão de negócios, em recursos humanos. Então, minha trajetória foi nessa linha. Muito bacana. Como você equilibra o peso de liderar uma instituição que lida diretamente com o sonho, educação e o futuro de milhares de jovens brasileiros com a frieza necessária para gerir orçamentos, compliance e eficiência operacional de uma grande estrutura? É desafiador mesmo. Eu costumo trazer para os meus planejamentos o concreto do desafio, né? De onde você quer chegar, qual é o objetivo. Então, isso a gente não pode perder de vista. Mas eu consigo tangibilizar esse concreto no propósito. Então, a vida é feita de receitas, né? E a gente precisa da receita para ter as despesas. Então, eu trabalho muito nessa linha, mas com foco de o que essa receita trouxe em relação à empregabilidade, por exemplo. Né? Que a gente tem um facilitador no CIE, que é o impacto social que a gente faz. A cada jovem que eu faço a inserção no mundo do trabalho, eu estou impactando numa família. Então, isso, quando eu trabalho com os meus colaboradores, isso fica mais belo. Né? Então, eu digo que eu tenho uma vantagem competitiva aos demais, porque trabalhar com propósito, você faz isso que você falou, né? Você consegue brilhar o olho da pessoa. Muito. Você tem um olho muito que realmente me chama muita atenção. Essa pergunta eu gostei muito de fazer. Eu acho que você... Não sei se você vai se sentir confortável, mas eu gosto muito dessa pergunta aqui. Se você estivesse hoje numa reunião fechada de um conselho com os maiores CEOs do Brasil, qual seria o seu principal conselho para eles garantirem a perenidade de seus negócios através do capital humano nos próximos 5 anos? Uau, ia na lata, ele não preparou nada. Se eu estivesse numa reunião de conselho, a recomendação que eu faria para os próximos 5 anos é: olhe para os jovens. Olhe para o pipeline de entrada. Se a gente hoje não estiver preocupado com a entrada, quem está entrando na nossa organização, a gente vai sofrer muito amanhã. Mas para além de quem a gente está botando na entrada, é como nós estamos estruturando os programas de entrada. Parece clichê porque eu trabalho com isso, mas não é, porque se a gente for pensar, se eu tivesse refletido isso dentro da organização há 5 anos atrás, talvez cada um de vocês estivesse colhendo profissionais diferentes. Então, a questão toda é se a gente não parar agora para pensar no nosso pipeline de entrada, mas no planejamento dele, no que de fato eu estou fazendo, numa reciprocidade. Porque se eu tenho que receber pessoas, eu tenho que ser recíproco com elas. Quais são os desejos dessas pessoas? Claro, numa linha corporativa. Mas também, como é que a gente equaliza esses desejos com os desejos das organizações? Eu pensaria e gastaria energia nisso e recomendaria que as pessoas tivessem atenção, tanto a esse pipeline quanto as lideranças que estão recepcionando essa turma da porta de entrada também. São as recomendações que eu faria. Obrigada. Muito bom. Nossa, uau. Qual foi o maior desafio ou a virada de chave na sua carreira como executiva
que moldou a forma como você lidera e a tomada de decisão complexa hoje na superintendência? Ai, foram tantos desafios, né? Eu diria que, pensando rápido aqui, eu tive um desafio durante a minha carreira, que foi a pandemia, eu acho que para todos. Como é que a gente sai de um ambiente e vira a chave no dia seguinte para um outro ambiente? Sim. E aí, por que eu digo isso? Qual que é o aprendizado desse desafio? Primeiro que tudo é possível, né? Então, por mais que a gente tenha um problema para enfrentar, a gente vai conseguir de alguma forma. Pode ser que a gente tenha algumas turbulências no meio do caminho. Então, eu acho que a gente respirar e saber que a gente vai conseguir dar o melhor da gente, porque quando a gente levanta todo dia e sabe que a gente tem esse propósito também, né, dentro da nossa carreira, eu acho que o primeiro ponto é a gente não botar um chicote nas costas, né? Então, acho que esse equilíbrio, viu, Ricardo? Então, eu diria que se a gente traz cada um com o seu exemplo da pandemia, eu acho que é um bom referencial para a gente dizer que a tomada de decisão que a gente tem que fazer hoje para futuras colheitas amanhã, ela é possível. Ela é possível que tenha sucesso. Vai ter turbulência? Sempre, né? Mas a questão é como é que você sai da piscina Sim. e olha para ela do lado de fora. Então, acho que quando você vai tomar uma decisão desafiadora, e aí eu coloco esse exemplo da pandemia, você precisa, enquanto gestor, sair da piscina e olhar com calma todas as raias. Quem é que está nadando certo, quem é que está nadando errado, para você fazer, de fato, uma boa decisão. Então, né, estar dentro da piscina é importante, mas ter um momento de saída para você tomar essa decisão também, eu diria que é fundamental. Sensacional. Bom, para encerrar, no ecossistema do VIP Bastina, a gente acredita muito em conexão que gera um futuro. E qual é o legado para Mônica Vargas que quer deixar para o mercado brasileiro? O legado que eu quero é esse processo de empregabilidade, posicionar a figura do jovem nas organizações de uma maneira diferente, né? Mostrar que é possível apostar na juventude e que, de fato, investindo corretamente na juventude, a gente pode colher bons frutos. Então, esse é o legado que eu quero levar e essa é a trajetória que eu faço aqui diariamente, tanto com a minha equipe, quanto para as pessoas também que eu interajo. É o legado da juventude, que trabalhar para o jovem e trabalhar em função dele, de alguma forma, se eu posso envolver ele no dia a dia, você pode e eu posso fazer a diferença. Esse é o legado. Muito obrigado. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, alguma mensagem que você gostaria de deixar como encerramento? Ricardo, acho que você contemplou bem. A gente está falando muito sobre essa questão da empregabilidade, falamos sobre a liderança, e eu diria só fazer esse reforço, né, da gente voltar a acreditar primeiro no ser humano, né, porque está imerso em tanta tecnologia. Muito, então, a mensagem que eu gostaria de falar é isso, assim, acho que a gente precisa voltar a acreditar no ser humano. E na linha do que eu trabalho, ao voltarem a acreditar no ser humano, a gente também passa a acreditar no jovem, né? Nessa possibilidade dele fazer parte dentro das nossas organizações. É isso. Gente, estive aqui com Mônica Vargas. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Mônica. Obrigada, Ricardo. Foi sensacional. Muito obrigado.